noite, boa noite! Seja bem-vindo para mais uma live falando sobre o quê? Sobre traição. E eu vou falar para vocês que o negócio tá ficando muito profissional aqui, ó. Tem microfone, tudo, tô me sentindo. Eu quero falar para você, olha, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda para mais uma live. As lives nas quartas-feiras, elas vão acontecer às 8h10, tá? Nas segundas também, 8h10. Nas sextas, elas vão acontecer às 19 horas. Então, presta atenção. As lives semanais agora são segundas, quartas e sextas. Segundas e quartas às 20 horas e 10 minutos, 8h10. E as sextas às 19 horas, tá bom? Nessa segunda-feira eu não... Tá falta de conectar. Deu uma travada. Voltou aí, gente, porque tava dando aqui falha na conexão. Deu uma travada aqui. Me fala se vocês estão me vendo, se vocês não estão me vendo, como é que tá aí para vocês? Giz e Gláucia, fala para mim, vocês estão me vendo? Tá travado? Porque aqui para mim deu pausa por causa de baixa conexão. Mas vamos lá. Nas segundas e nas sextas, como eu estava falando, as lives vão acontecer às 8h10 e nas sextas elas vão acontecer às 19 horas. Eu sei que nós temos muito assunto, por isso que eu resolvi fazer agora 3 lives semanais. Por quê, Briane? Porque eu tenho recebido muitos directs e às vezes eu não dou conta de responder todas as questões que vocês têm colocado para mim no direct. Então, como eu não tenho conseguido responder todas as questões, às vezes vocês colocam os relatos lá, mas eu não estou conseguindo dar a devida atenção para vocês, eu estou catalogando as informações, as dúvidas, os questionamentos, né? Às vezes que vocês abrem o coração para mim, eu estou catalogando e eu vou trazer em forma de live para a gente conversar. Só lembrando que eu gosto muito de interagir com vocês, então podem interagir comigo que eu gosto muito, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo que tem aparecido muito nas conversas que as pessoas têm tido comigo via direct e WhatsApp. Quando uma pessoa me procura para poder fazer terapia comigo, eu sempre pergunto o que leva aquela pessoa a me procurar? O que leva você a procurar a minha ajuda? E eu vou falar para você que muitas vezes o que leva essa pessoa a procurar ajuda não é somente a dor da traição. Essa pessoa, ela tem passado por questões que vão além da dor da traição. E uma das questões que tem aparecido muito, e eu já trouxe isso várias vezes para vocês e vou trazer de novo quantas vezes forem necessárias, é a questão do julgamento e das críticas das outras pessoas. Existem pessoas que vão querer cobrar de vocês um posicionamento. Existem pessoas que vão criticar o seu posicionamento com relação à sua decisão. Existem pessoas que vão te julgar porque você tomou certa decisão ou não tomou certa decisão que aquela outra pessoa acha que é certa. E isso tem aparecido muito como uma dor que as pessoas estão enfrentando. Por isso que eu resolvi trazer para vocês em forma de live. Quando eu trago esse tema para vocês, eu estou colocando para vocês uma dor que já tem aparecido muito, uma questão que tem aparecido muito lá no direct comigo e no WhatsApp. Uma pessoa em especial virou, e essa pessoa eu tenho dado uma boa atenção para ela, eu tenho conversado com ela. Uma pessoa em especial, ela falou uma frase que mexeu muito comigo. Ela falou o seguinte: a dor da traição é grande, mas a dor do julgamento é muito maior. Essa frase mexeu comigo. Mexeu ao ponto de eu parar depois que eu parei de conversar com ela, eu parei e fiquei refletindo o tanto que essa pessoa está sofrendo e o quanto o julgamento, o peso, a fala da outra pessoa sobre ela piora todo um processo traumático que aquela pessoa já tá vivendo. Quando eu falo um processo traumático, a pessoa já vem com diversas questões emocionais, uma dor psicológica muito grande. Aí quando vem uma pessoa e joga para cima dela um peso,
essa dor se torna muito maior. Essa dor se torna muito intensa. Essa dor se torna muito mais difícil. Quando você traz a dor da traição para mim, mas traz junto também a dor do peso, do julgamento da outra pessoa, são duas situações que vão fazer com que você vá mais e mais pro fundo do poço. Porque as pessoas cobram de você, passa uma borracha, meu pandinha voou. Passa uma borracha, apaga. Não sei por que você tá agarrada nisso. Vira a página, né? Vira a página como se fosse fácil, só virar a página, pegar aquela página, virar, arrancar, rasgar, jogar fora e falar, foi pro lixo. Agora, vida que segue. Vamos escrever uma nova história. Quando a gente fala em trauma psicológico, em dor psicológica, não tem essa de pegar, virar a página e começar tudo de novo, porque as suas emoções, elas estão desse jeito aqui, ó, picotadas. Aí quando vem uma pessoa lá de fora, ou do seu convívio, ou amigo, ou sei lá quem, vira para você e fala, vira a página, passa uma borracha, apaga isso, você tá agarrado nisso, a pessoa tá pegando as suas emoções e fazendo mais isso aqui, ó, destruindo mais e mais. Se a pessoa tivesse um mínimo de empatia, ela não falaria para outra pessoa, joga no mar do esquecimento, apaga, porque é como se você pegasse, virasse para a pessoa e falasse assim, ó, você tá vivendo, né? Você descobriu um câncer e você tá vivendo a dor de ter descoberto que tá com câncer. Você tá com um tumor dentro de você. Pega esse tumor, rasga e joga fora. Sabe por quê? Esse tumor você tá agarrado nele à toa, é só um câncerzinho. Você entende o peso que você tá jogando na vida da outra pessoa, pegando as emoções dessa outra pessoa e picotando, falando que aquilo que ela tá vivendo é frescura? Eu já ouvi pessoas falando assim, isso tudo é frescura. Teve um vídeo que eu coloquei de uma pessoa quebrando o carro do marido porque pegou ele no carro com a amante. E uma pessoa colocou assim, isso é frescura, tem gente que exagera. Eu entendo que cada ser humano tem, né, o seu limiar para sentir, o seu limite para sentir raiva. E quando eu falo para você assim, a pessoa tem o seu limite para sentir raiva, aquela pessoa, ela simplesmente colocou para fora toda a dor que ela estava sentindo, talvez não foi da forma mais assertiva, mas ela colocou para fora toda a dor que ela estava rasgando ela por dentro. Porque imagina, você pegar o seu companheiro ou a sua companheira no carro com outra pessoa, e ele tá lá na maior cara dura, ou ela tá lá na maior cara dura, fazendo de conta que você nem existe, sendo que você já estava vivendo uma vida inteira com aquela pessoa. As formas como essa pessoa coloca para fora a sua dor, quem somos nós para julgar? E quando você fala assim, apaga, joga no mar do esquecimento, vira a página, você está falando para aquela pessoa o seguinte, ó, não interessa o que você está passando, não interessa o que você está vivendo, tudo isso é frescura. Quando você pega a dor, a tristeza, a angústia, a raiva da outra pessoa, porque são sentimentos que existem sim, depois que você descobre a traição, você está pegando todo esse complexo de emoções e sentimentos e jogando no lixo. Como se aquela pessoa, suas emoções, seus sentimentos não tivessem, importância nenhuma. Jamais fale para uma pessoa, joga essa dor no mar do esquecimento, vira a página, rasga isso, começa tudo de novo. Você não pode
falar isso para uma pessoa. E você que está ouvindo, não assuma isso como uma verdade para sua vida. Não, porque eu preciso esquecer. Ah, não, porque eu preciso superar. Não, não, realmente você vai passar por um processo. Você precisa reestruturar todo aquele sofrimento, toda aquela situação que você está vivendo. Mas não dá para simplesmente você se cobrar que num piscar de olhos tudo esteja normal como era antes. Tudo esteja lindo como era antes. Porque não tem como, porque as suas emoções estão destruídas. Seu emocional foi picotado por uma dor chamada traição. E quando você se deixa levar pela fala do outro, que as suas emoções não são importantes, você pega simplesmente, abafa toda a sua dor, todas essas emoções que você está vivendo e fala, eu não posso sentir isso, porque eu sou forte, não porque eu sou uma pessoa decidida, não porque eu não vou deixar isso me abater, eu não vou deixar isso me abalar. Pensamento positivo é extremamente importante para o processo de cura. Eu não gosto muito de falar do processo de cura, não. Um processo de restauração, de superação da traição. Só que eu tô falando para você o seguinte, isso aqui, abafar isso aqui, é só você colocar embaixo do tapete uma dor, uma tristeza, uma raiva, que em algum momento vai vir à tona. E às vezes vai vir à tona em forma de doenças psicossomáticas. Doenças que vão com fundo psicológico te arruinar a sua vida. Você pega e joga um lixo emocional, todo engole esse lixo emocional, porque viraram para você e falaram assim, não, porque todo homem trai, você precisa entender isso. Não preciso entender isso, não. Não preciso entender que todo homem trai, não, porque, isso é normal. Não é normal, não. Isso não é normal. Talvez é normal para uma outra cultura, mas na nossa cultura isso não é normal. Quando você pega as suas emoções que estão destruídas e engole, toda essa destruição que você engole, uma hora vai sair. E vai sair em forma de que, às vezes, de uma dor de cabeça que você não consegue entender por que você tem essa dor de cabeça que não passa. Uma gastrite que aparece do nada, o seu sistema imunológico que vai lá no chão, uma dor na coluna que nada passa, que você não tinha antes, agora tem, depressão, ansiedade, pânico e às vezes transtorno da personalidade dependente. O lixo emocional que você coloca para dentro, uma hora vai sair. O lixo emocional que você às vezes recebe através das palavras das outras pessoas, às vezes vai entrar e você não vai colocar para fora e ele vai te destruir por dentro. Lixo emocional você não engole. Lixo emocional você não coloca para dentro. Lixo emocional você trata com as pessoas certas, colocando para fora e recebendo ajuda especializada para tratar toda aquela carga pesada que está vindo sobre a sua vida. Uma pessoa falou assim, há 3 dias estou vendo seus vídeos e descobri o quanto estou doente e aprisionada na dor da traição. Você não tem noção de como essa frase impacta a minha vida. Você não tem noção de como ler isso aqui reforça para mim, reforça o meu propósito, porque você que está passando pela dor da traição é o meu propósito, é a minha missão de vida. Quando você passa a ver os meus vídeos, a ouvir o que eu te falo e você descobre que você está doente emocionalmente, psicologicamente, eu consegui transmitir eu consegui transmitir tudo que eu tenho trabalhado, tudo que eu vivi, toda a minha história. Gente, eu passei mais de uma década agarrada à dor da traição. Isso não é normal. Isso não é bom. Eu tentei, né? Se você não assistiu ainda, tem uma live que eu conto a minha história. Eu tentei acabar com a minha vida. Isso não é normal.
Por quê? Porque eu me cobrava e eu não quero que você passe o que eu passei. O meu método surgiu para ajudar pessoas que param para assistir os meus vídeos, param para ouvir a minha mensagem e falam isso, ó. Há 3 dias estou vendo seus vídeos e descobri o quanto estou doente e aprisionada na dor da traição. Eu não quero que você fique aprisionada à dor da traição, mas me deixa muito, muito feliz saber que os meus vídeos, o meu conteúdo está te ajudando. Isso aqui reforça todo o meu trabalho. As horas que eu passo estudando, as horas que eu passo me aprimorando, as horas que eu passo ouvindo, estudando, lendo, para trazer material para vocês. Olha, uma pessoa falou o seguinte, ó, eu tive até um AVC isquêmico após a dor da traição. Você tem noção disso? O que é uma pessoa ter um AVC isquêmico após descobrir a traição? A dor da traição dilacera as nossas emoções, dilacera a nossa mente, o nosso psicológico. E o que acontece aqui vai repercutir aqui. Não vai simplesmente apagar. Ah, porque o tempo vai apagar. Não vai. O tempo não apaga nada. Eu vou falar de novo, porque eu sempre falo isso para vocês. Você não esquece a traição. Você não apaga a traição. Você passa por um processo, principalmente pelo meu método, que foi isso que eu vivi. Você passa por um processo para lembrar sem sentir dor. Briane, isso acontece? Sim, isso acontece. Eu vivi isso. Eu tenho pacientes que vivem isso hoje, que estão vivendo isso agora, que me procuraram numa dor terrível, lá no fundo do poço, e hoje elas estão vivendo e entendendo o processo de elaboração, de reestruturação dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus comportamentos, para que elas possam viver sem essa dor. Quando eu falo para vocês que a dor emocional, a dor psicológica, ela pode te destruir, a fala das outras pessoas sobre a sua vida, a cobrança das outras pessoas de um posicionamento seu, pode piorar a sua dor psicológica. Briane, como que eu faço para essas pessoas não falarem desta forma comigo? Primeiro, você precisa aprender a barrar essas pessoas. Não importa se é sua mãe, não importa se é seu pai, não importa se é uma amiga, não importa. É você virar para a pessoa e falar assim, olha, de forma assertiva, posiciona seu ombro, queixo para frente, olho no olho, entonação de voz e fala, o que você falou para mim não me ajuda em nada. Eu estou vivendo uma dor psicológica e esta frase, esta cobrança não me ajuda em nada. O que eu espero é que você entenda que eu estou vivendo um processo. E não me cobre algo que nesse momento eu não posso fazer. Eu não posso simplesmente virar a página. Eu não posso simplesmente passar uma borracha e apagar. Eu não posso simplesmente fazer com que a traição suma da minha mente, apague, eu entro num processo de amnésia, porque isso não existe. Eu não posso fazer isso. E a sua cobrança, as suas críticas não estão me ajudando em nada. É o seu posicionamento que vai fazer com que essa pessoa pare de falar essas coisas para você. Briane, mas se essa pessoa insistir, será que essa pessoa realmente precisa estar no seu ciclo de melhores amigos ou de pessoas que você vai conversar sobre isso? Escolha pessoas a dedo, pessoas que você vai pincelar, aquelas que você vai abrir o seu coração, permitir que essa pessoa converse com você sobre isso. Se essa pessoa não for digna de conversar com você sobre a tua dor, não converse com essa pessoa sobre a tua dor. Se essa pessoa não entender toda a dor psicológica que você está vivendo, essa pessoa
não merece conversar com você sobre isso. Briane, todo mundo só me cobra. Tá aqui uma pessoa que não te cobra posicionamento. Tá aqui uma pessoa que não vai cobrar de você, faça isso, faça aquilo. Não, quando eu em terapia comigo, nós conversamos muito e eu sempre falo o seguinte: eu não vou colocar um peso sobre a sua vida. Eu não vou falar as minhas verdades, porque não importam para você as minhas verdades. Importa para você as verdades que você entende que são importantes para você. Verdades que às vezes você vai construir, verdades às vezes que você vai ter que reestruturar e verdades às vezes que você vai ter com uma ajuda encontrar. Mas não sou eu que falo com você a minha verdade. Não, você precisa esquecer. Você não pode ficar agarrada nisso. Por que você está agarrada nisso? Da onde você tirou isso que tem que ficar agarrada, que é uma dor psicológica? É um trauma. Um trauma que gerou uma dor. E quem falou isso? Uma pessoa que é especialista nisso, que está virando para você e está falando assim, é um trauma psicológico que gerou uma dor. E é uma dor psicológica que está te aprisionando e pode te destruir. Pode, uma pessoa colocou aqui que ela teve um AVC isquêmico. Você entende o peso disso? Quanto mais você deixa as pessoas buzinarem no seu ouvido, outra coisa, que às vezes vocês... Eu vou alertar vocês, não ouçam qualquer pessoa nas redes sociais falando sobre traição. Por que vocês ficam catando informações aqui, acolá, aqui, acolá? Escolha pessoas a dedo, pinceladas, que você vai ouvir sobre a traição. Uma frase que eu vou falar para você, que às vezes as pessoas colocam por aí, que eu sou totalmente contra, é: traição não tem perdão. Mas eu não vou virar para você e falar, você precisa perdoar. Não, eu falo para você, perdoar é um processo que vai fazer bem para você primeiro, para depois impactar na vida da outra pessoa. Eu não imponho para você isso, mas eu te digo que o melhor é você entender o processo do perdão. Mas eu não imponho isso para você. Não é você ficar ouvindo várias pessoas e cada um fala uma coisa que vai te ajudar. Não é você ouve aqui fulano, cicrano falando isso, ouve fulano, cicrano falando aquilo. Aí você depois não tem uma mentalidade formada sobre o problema que você está vivendo. Escolha pessoas a dedo, pinceladas que você vai ouvir também, porque também podem ser pessoas que vão te cobrar. Não de forma direta, mas de forma indireta, um posicionamento. Você não precisa de cobrança nenhuma agora. Você precisa parar, entender ter a percepção do seu real momento, decidir o que você vai fazer e agir. Você precisa pensar o que você está vivendo, pensar sobre a sua situação, pensar sobre essa dor que está te afligindo. Você precisa tomar a decisão de falar com pessoas assertivas sobre isso, falar de forma assertiva com pessoas selecionadas, pessoas que você vai falar assim, essa aqui é de confiança, essa daqui eu posso me abrir. E agir para que esse processo de restauração aconteça nas suas emoções. Mas se você não se abrir para isso, as pessoas vão continuar buzinando no seu ouvido as verdades deles, os julgamentos deles, os posicionamentos deles, e você vai entender que aquilo é um peso para você e vai só piorar o seu quadro. Piora o seu quadro quando você assume que você precisa esquecer a traição. Só que você não esquece a traição. Piora o seu quadro quando você assume que você precisa apagar aquela dor que você está vivendo, jogar no mar do esquecimento. Só que você vai sofrer porque você não consegue fazer isso. Você não consegue apagar o que você está vivendo, essa dor. Aí quando a pessoa fala isso para você, você fala, não, eu preciso, é verdade, eu preciso. Mas não é assim. Quanto mais você tenta se moldar ao julgamento do outro, às críticas dos outros, mais a dor vai crescer dentro de você.
Você quer, de verdade, que essa dor cresça dentro de você? Você quer, de verdade, que todo esse movimento disfuncional que está acontecendo dentro de você ganhe proporções gigantescas ao ponto de te paralisar? Eu creio que você não quer. Mas se você fica ouvindo um, ouvindo o outro, assumindo as verdades das outras pessoas como suas verdades, que verdade você vai ter sua? Que posicionamento você vai ter com relação à sua dor? Lá atrás, quando eu estava passando pela dor da traição, que foi um momento terrível na minha vida, foi um momento horrível e que eu não tinha perspectiva nenhuma que aquilo poderia acontecer, que poderia passar. Eu não conseguia enxergar que aquela dor em algum momento ia me deixar. Eu simplesmente comecei a ouvir algumas pessoas que falavam: não, você precisa perdoar, porque ele é um bom homem. Você precisa voltar a confiar. Ele é um ótimo marido. A questão não é se ele é um ótimo marido. A questão não é perdoar, só perdoar. A questão toda é entender que eu estava vivendo um trauma psicológico. E quanto mais a minha cabecinha queria se moldar à palavra do outro, se moldar ao julgamento do outro, mais eu me afundava na minha dor. Eu olhava para ele e falava: mas eu tenho que perdoar, que ele é um homem muito bom, ele é um ótimo pai. Ele só tem um problema, ele passa 90 dias sem conversar comigo, 60 dias sem conversar comigo, é só isso. Passava, tá? Agora não passa mais. Graças a Deus ele é um homem completamente transformado, ele tem uma hombridade incrível, um homem espetacular. Graças a Deus ele se deixou ser transformado e ele lutou por esse processo junto comigo. Então, lá atrás, nós passávamos por certos problemas que ninguém via, mas que todo mundo olhava para ele: mas ele é um homem tão bom, um menino tão bom. Mas ninguém entendia que o menino tão bom tinha me traído e que eu estava dilacerada por dentro. Mas eu tinha que perdoar, eu tinha que perdoar. Perdoar faz parte da vida. Sim, perdoar faz parte da vida, mas é um processo. Eu não decidi perdoar de hoje em diante, eu já perdoei, nunca mais eu vou sentir esta dor. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não é porque você tomou a decisão de perdoar que tudo vai apagar da sua mente, a dor psicológica vai embora, porque simplesmente eu decidi perdoar, perdoei, esqueci tudo. Isso não vai acontecer. O trauma da traição, ela gera um trauma psicológico. Esse trauma psicológico, ele gera consequências psicológicas. Eu já falei, vou repetir, todas as lives eu vou falar isso pra você. Hoje aparece 4, daqui a pouco vai aumentar. 4 transtornos que aparecem muito nos meus atendimentos: depressão, ansiedade, transtorno do pânico e transtorno da personalidade dependente. Muitas pessoas, desde que eu comecei a falar sobre a questão da dependência emocional, têm me procurado no direct e no WhatsApp falando assim, várias pessoas falam assim, Briane, eu preciso de ajuda porque eu descobri que eu sou dependente emocional do meu marido. Não sou dependente só financeira. Além de ser dependente financeira, eu também sou dependente emocional, porque eu não consigo me ver fora dessa relação. Desde que eu comecei a falar isso, o número de relatos que eu recebo, eles são enormes. E são pessoas que vivem 20 anos, 30 anos, 40 anos, são pessoas que vivem 5 anos, 2 anos, meses, e já percebem essa dependência psicológica. Esses 4 transtornos aparecem muito nos meus atendimentos. E são 4 transtornos que vão aprisionar a sua mente se você não procurar ajuda. E não é a fala do outro, o julgamento do outro, as críticas das outras pessoas que vão te ajudar. Pelo contrário, essas críticas, esses julgamentos, essas verdades irrefutáveis, essas verdades vão te machucar e piorar o seu quadro. Uma pessoa perguntou assim, sinto que nunca mais vou... Perguntou não, falou.
Sinto que nunca mais vou voltar a ser quem eu era. Você nunca mais vai ser quem você era. Mas eu posso te dizer que com a ajuda certa, você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que você era. Eu posso te afirmar isso porque eu vivi isso. Eu achava assim, nossa, nunca mais meu casamento vai ser a mesma coisa. Eu nunca mais vou ser uma mulher como eu era. Tudo que eu vivi só me fortaleceu para viver um processo de transformação, de reestruturação das minhas emoções, dos meus comportamentos, dos meus pensamentos, para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Se eu sou essa mulher que eu sou hoje, é porque eu vivi o meu processo, entendendo que eu não precisava ser quem eu era, mas que eu podia ser uma pessoa muito melhor do que eu era. E eu vou te falar, você pode sim voltar a ser uma pessoa muito boa para você. Mas você nunca mais de verdade vai ser quem você era. Você vai, se você se permitir, se você passar por um processo de reestruturação com ajuda, um processo em que você não vai andar sozinha, um processo em que você vai ter um método para te ajudar, você vai ser uma pessoa sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida nenhuma, muito melhor do que você era. Isso aí, ó. Perdoar não significa esquecer. Jamais. Se alguém virar para você e falar, não, perdoa, esquece. Na hora você pode, posicionamento, queixo para frente, olho no olho, entonação de voz, fala, não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é um processo em que eu vivo para liberar a minha alma daquela dor. E o que vai acontecer quando eu libero a minha alma vai impactar na vida das outras pessoas. Mas de verdade, perdoar nunca é, nunca foi e nunca será esquecer. Entenda isso. Não é esquecer, mas é você viver um processo totalmente diferente para reestruturar suas emoções, para reestruturar toda a sua parte cognitiva, né? Todas as suas emoções, pensamentos, alguns comportamentos, para que você se torne uma pessoa muito mais leve do que você era. Só que você nunca mais vai ser quem você era. Eu posso te afirmar isso, mas você vai ser uma pessoa muito, muito melhor, mas com ajuda. Quando eu falo para você, quando eu trago para você o tema que eu trouxe hoje, que é a questão de apagar, jogar no mar do esquecimento ou virar a página, eu estou trazendo para você a dor que muitas pessoas estão me relatando nos directs e quando elas me procuram lá no WhatsApp para fazer terapia comigo. Na fala, no relato dessas pessoas, sempre tem o julgamento alheio. Sempre tem uma fala de alguém que pesou muito sobre a vida daquela pessoa e ela percebeu que ela, não, eu preciso parar de sofrer, Briana, eu preciso, quase todos me procuram falando assim, eu preciso esquecer. Você não vai esquecer. A traição você não vai esquecer. Esquece que você vai esquecer. Mas você vai passar a viver dias sem sentir a dor da traição. Mas não é sozinha que você vai conseguir, porque o tempo não cura nada. O tempo só joga. Toda a tua dor, o tempo vai, pega e joga lá embaixo do tapete, fica escondidinho. Mas em algum momento vai vir à tona. E quando vier à tona, pode transbordar toda a sujeira. É isso que você quer para sua vida? É isso que você quer? Eu creio que não é isso que você quer. Não vire a página. Reescreva essa página. Não se cobre virar a página. Reescreva essa página. Tenha a oportunidade de olhar para ela e falar assim, hoje eu olho para o meu passado. Vou falar isso por mim. Hoje eu olho para o meu passado e vejo tanto que eu cresci. Eu vejo tanto que eu me desenvolvi. Eu me desenvolvi tanto que eu estou aqui hoje ajudando outras pessoas. Eu me desenvolvi tanto que eu passo
horas e horas estudando, trabalhando, lendo, montando material, trabalhando no meu método, muitas horas para que você viva o que eu estou vivendo hoje. Porque eu sei que o que você está vivendo agora é o que eu vivi lá no meu passado. Sim, parece que a dor passou, mas qualquer gatilho, ela volta como se você estivesse revivendo o momento. É porque existem coisas que precisam ser trabalhadas, existem questões que precisam ser reestruturadas para que essa dor não te atormente mais. Podem até aparecer gatilhos, mas você vai ter um repertório enorme de enfrentamento para que esses gatilhos não acionem os esquemas mentais, não acionem as crenças, e essas crenças e esquemas mentais não fortaleçam a sua dor, mas que você consiga lembrar sem sentir dor. Os gatilhos não vão sumir da sua vida, mas você vai saber trabalhar cada um desses gatilhos para que eles não tenham a força para te colocar para baixo. A questão não é parar com os gatilhos, é entender que esses gatilhos acionam crenças e esquemas mentais que fazem você ficar agarrada na dor da traição. Viver essa dor toda vez que um gatilho aciona ela é porque você entra num esquema mental, você entra numa crença e essa crença fortalece a dor que você ainda não tratou dentro de você. No meu método a gente trabalha muito essa questão, porque cada vez que um gatilho aparece e que você guarda essa dor de novo para dentro de você, que você não pensa, não fala e não age para tratar isso, você joga lá para dentro de novo, aí você está só colocando para dentro algo que vai explodir em algum momento novamente. Você não está tratando, você está engolindo a sua dor. E é isso que acontece na maioria das vezes. As pessoas engolem a dor, acham que passou, que o tempo curou, o tempo não cura nada, aí num momento, pá, vem à tona. Só que às vezes não vem à tona só nos gatilhos, às vezes vem através de algumas questões físicas que você passa a viver que você não vivia antes. Bora lá, gente! Eu vou encerrar essa live lembrando o seguinte: segundas, quartas e sextas nós temos lives. Nessa segunda-feira eu não fiz não, porque era aniversário do meu filhote, né? Fui comemorar com ele. Mas na segunda-feira, a live ela vai ser de perguntas e respostas. Então, no domingo, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para que vocês deixem as perguntas, porque eu vou montar a live com base nas suas perguntas. Mas vou abrir também para você fazer pergunta durante a live. Se essas lives elas têm sido importantes para você, se elas têm te fortalecido, se elas têm te direcionado, se o que você consegue crescer junto comigo aqui no meu conteúdo, eu quero te pedir um favor. Tem um aviãozinho aqui embaixo, você vai pegar e vai mandar essa live para outras pessoas, para que elas possam assistir. E essa live ela vai estar no meu IGTV, tem um aviãozinho lá também. No YouTube também. Eu vou colocar o link do YouTube. Essa live ela vai estar no meu IGTV e no meu YouTube. Você vai encaminhar para outras pessoas, para que outras pessoas que podem estar sofrendo o julgamento, as críticas, o blá 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 de outras pessoas sobre a vida dela, consigam entender o que elas precisam fazer. O que você precisa fazer? Não deixar que as vozes dessas outras pessoas ganhem força na sua vida. Mas só você pode fazer isso. Eu tô aqui para te ajudar, mas só você pode barrar a força da voz da outra pessoa sobre você. Não permita que ninguém piore mais ainda o seu quadro. Trabalhe o seu quadro para que ninguém meta o dedo na sua ferida e fique cutucando. Segundas, quartas e sextas, lives. Segunda-feira, lives de perguntas e respostas. Quarta e sexta, lives com temas normais para que a gente possa conversar mais livremente aqui. Já teve gente encaminhando. Eu fico muito feliz quando vocês encaminham. E eu vou ler para você uma frase que a pessoa colocou, deixa eu ver. Não vou conseguir. A pessoa falou assim, que ela depois que ela assistiu várias das minhas lives, há 3 dias estou vendo seus vídeos e descobri o quanto estou doente e aprisionada na dor da traição.
Existem milhares de pessoas passando por isso e eu preciso da sua ajuda para chegar na vida delas. Às vezes você conhece outras pessoas que estão passando pelo trauma da traição. Me ajude a ajudá-las também. Beijo no seu coração e até a live de sexta-feira. Nós vamos falar mais uma vez sobre traição. Beijo, beijo, beijo. Tchau.